Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um dos importantes pilares de toda a civilização, toda a cultura ocidental, o grande filósofo Platão. Eu entendo que há três pilares que sustentam a nossa cultura, a nossa civilização. São eles: Sócrates, Platão e Aristóteles. E nesta playlist na qual nós estaremos tratando justamente desses três grandes personagens. Hoje nós vamos tratar sobre a vida e a obra do filósofo Platão. Veja, o Platão, ele nasce ou no ano de 429, ou no ano de 428, ou no ano de 427 a.C. E vem a falecer no ano de 347 a.C. O Platão é discípulo de Sócrates, um dos mais conhecidos dos seus discípulos. Até porque a vasta obra que chegou até hoje para nós, de Platão, traz Sócrates como personagem principal desta obra, nos seus diálogos, conversando. Então, além de discípulo de Sócrates, ele há de fundar a Academia, no ano de 387 a.C. Veja, até hoje, nós utilizamos a expressão academia com um certo respeito e uma certa reverência a essa expressão. Na antiguidade, a Academia de Platão equivalia a um curso superior de formação filosófica. O Diógenes Laércio, ele nos fala que o nome verdadeiro de Platão era Aristócles, que na verdade Platão era um apelido que lhe foi dado pelo seu professor de ginástica. Na verdade, em grego, Platão significaria simplesmente aquele que tem as costas largas. Então, seria aquele que tem as costas largas. O verdadeiro nome, que só uns poucos especialistas conhecem, seria Aristócles. Ele nasce na cidade de Atenas. Isso mais provavelmente, que também pode ter ocorrido dele nascer na cidade de Egina. Então, ou em Atenas ou em Egina, mais provavelmente em Atenas. De uma família aristocrática e, veja, quando bem jovem, antes de conhecer o Sócrates, ele era muito interessado pela poesia e também pela política. Se esperava que ele, seguindo a tradição da família, seguisse pelo rumo da política profissionalmente, atuando junto ao governo da cidade. Mas depois que ele conheceu o Sócrates, tudo isso mudou na vida dele. Ele se direcionou para a filosofia e abandonou a poesia. Se bem que os escritos dele são belíssimos. O Platão, ele escreve divinamente. Há poesia nos seus escritos. Recomendo a todos que leiam Platão. É uma leitura muito gostosa, muito agradável. Então, ele é o autor, fala nisso, de uma obra vasta que provavelmente nos chegou na sua integralidade até os dias de hoje. Vocês vão encontrar na rede muita gente falando em números aleatórios. A obra do Platão é constituída por tantos livros, tantos outros livros, a maioria falando besteira. Então, para evitar isso, eu vou dar o número dos livros e também vou deixar nos nossos blogs, Ser Escritor e Comportamento Crítico, um texto sobre Platão com material de apoio, onde eu vou listar nominalmente, um a um, todos os 41 livros. A obra dele, sim. Se você já viu outros vídeos de Platão, talvez seja a primeira vez que você esteja escutando este número. Eu já vi que o pessoal fala tudo quanto é número, menos o número correto. 41 livros. E 13 cartas. Essas 13 cartas, a mais importante é a sétima, a carta número 7, onde nós temos dados biográficos sobre Platão. Até hoje se discute a autenticidade de todas as 13 cartas. Aqueles que defendem que todas não são verdadeiras, foram escritas por outros, e aqueles que defendem que todas sim são verdadeiras. Então há uma discussão grande sobre a autenticidade destas 13 cartas.
Aí, se você um dia for estudar como especialista, caberia para cada uma dessas cartas saber a polêmica com relação à autenticidade. Vai variar de uma das 13. Agora, qualquer um que queira estudar Platão a sério, terá de ler e estudar essas 13 cartas, sim, fazem parte do corpo da obra do Platão. Com relação aos 41 livros, destes, nós vamos pegar agora os comentadores, os estudiosos de Platão, a maioria entende que 28 são autênticos, foram o próprio Platão que escreveu. 28. Tá? Outros 7, a autenticidade é duvidosa. Alguns defendem que sim, que estes 7 seria de autoria de Platão. Outros, em menor quantidade, defendem que não seriam de Platão. Há uma predominância da parte dos comentadores que esses outros 7 livros seriam também de autoria de Platão. Bem, se eu somar 28 mais 7, eu tenho 35. Então, eu poderia dizer que a obra, onde a maioria dos comentadores entende que é de autoria realmente de Platão, é de 35 livros. Veja, 28 é o mais certo, tá bom? Tá? 35, então, a maioria dos comentadores. Aí sobram 6, lembra que eu falei que era 41? Então, esses 6 são considerados apócrifos, ou seja, a maioria dos comentadores hoje entende que esses 6 foram escritos por outros, não foram escritos pelo próprio Platão. Mas fazem parte da obra completa de Platão. Se você um dia adquirir a obra completa de Platão, virá, de fato, esses 6 livros também, em anexo. E a quem estuda realmente Platão, estuda esses 6 livros apócrifos. Eles fazem parte da coletânea. Então, 41 livros mais 13 cartas. Beleza? O Sócrates é o principal personagem nessa obra toda. Há uma pequena exceção, daqui a um pouco a gente fala nela. Seria, aliás, uma grande homenagem que o discípulo Platão fez ao seu mestre, colocando ele como personagem dos diálogos, dos livros, onde ele discute o que é a coragem, o que é a virtude. Entende? É uma homenagem muito bacana. A filosofia, segundo Sócrates e também segundo Platão, ela deve se dar por meio da conversa, por meio do diálogo. É isso que torna a filosofia algo vivo. E veja bem, o Sócrates nos fala da maiêutica, que é o parto das ideias. Ou seja, você já tem o conhecimento sobre o assunto. Se você é um general do exército ateniense, se você já lutou, já levou o seu exército à batalha, é claro que você sabe o que é a coragem. Mas talvez você não saiba o que é a coragem. Talvez você tenha preconceitos, falsas ideias sobre o que seja a coragem. E caberia ao filósofo, no caso Sócrates, conversando contigo, trazer lá do seu interior, tá, o verdadeiro conceito do que seja verdadeiramente a coragem. Então, isso seria a maiêutica. Seria o parto das ideias. Você está grávido das ideias e esse filósofo vai lhe ajudar a resgatar essa ideia que já está dentro de você. E isso se faz por meio da dialética, que é diálogos curtos, pequenas frases, pequenas perguntas, pequenas respostas. Ao contrário da retórica, que você tem um discurso grande. Não, a dialética é um discurso pequeno. Eu falo um pouquinho, você fala mais um pouco, eu falo mais um pouquinho. Perguntas e respostas curtas. E o Platão, o Sócrates, nada escreveu. Ele entendia que a filosofia tinha que ser oral. O Platão, quando ele escreve por meio de diálogos. Ou seja, o que mais vai se aproximar da oralidade? Um diálogo. Pessoas conversando. E o próprio Sócrates sendo uma dessas pessoas. Então seria a melhor forma de você apresentar o que seja a filosofia, por meio de uma conversa. Se não é possível a conversa face to face, tá, cara a cara, então que seja uma conversa escrita, mas por meio de um diálogo entre personagens. O Platão, ele vem, como eu falei, de uma família rica, aristocrática, e com uma tradição de participar da política, profissionalmente. E o Platão,
ele rompe com essa tradição porque profissionalmente ele não vai se interessar pela política, no sentido de participar do governo do Estado, do governo da cidade. Não. E isto por causa do governo dos 30, os 30 tiranos. Ele viu muita crueldade, ele viu muita coisa errada durante o governo dos 30 tiranos, em Atenas. E isso fez com que ele pegasse um certo asco em relação a participar politicamente do governo. E também, quando o governo dos 30 caiu, assumiu novamente um governo democrático, gente, um governo democrático. E foi justamente esse governo do povo que levou Sócrates, por meio de uma acusação injusta, à morte. Então, a morte do seu mestre, Sócrates, no ano de 399 a.C., por um governo democrático, deve ter influído também para que o Platão não quisesse participar mais profissionalmente como um líder do governo, tá? Um agente político do governo. Ele rompe com isso. Segundo o Platão, veja bem, ele vai continuar a teorizar, ele vai atuar sim politicamente, mas em prol de um governo ideal, um governo que seja justo, que foi justamente o que ele não viu. Ele não viu um governo justo. Então ele vai escrever sobre como seria esse governo justo. E vai, inclusive, ter uma atuação política, no sentido até revolucionário, tentando criar este governo na cidade de Siracusa. Já iremos falar disso. O Platão é filho do Ariston e da Perictione. É uma família tradicional de Atenas. Pela mãe, por parte da mãe, ele seria descendente de Solon. Sabe, Solon, o grande legislador ateniense. E a mãe também seria irmã de Cármides e prima de Crítias, que são pessoas importantes de Atenas e personagens, inclusive, dos livros de Platão. Na academia, lembra que eu falei que ele fundou uma academia? Então, na entrada da academia, no pórtico de entrada, há a informação que havia uma inscrição ali. E que essa inscrição dizia mais ou menos o seguinte: que aqui não entre quem não for geômetra. Ou seja, a valorização das matemáticas. Se você sabe matemática, você entra na academia do Platão. Se você não sabe, fica do lado de fora. Tá? Você não vai entender coisa alguma que se passa lá dentro. Então, se você estudar a fundo a filosofia do Platão, você vê que há uma vinculação muito forte com as matemáticas. Inclusive hoje, quem é da área de matemática, tipo engenheiro, físico, qualquer um que esteja mais voltado para as matemáticas e passe a estudar a filosofia do Platão, ele vai gostar. Porque ele lida com números, ele ou ela, não? E vai encontrar em Platão justamente esses números, a verdade desses números. E de uma beleza muito bacana, muito sutil. Então ele vai gostar do Platão. Os matemáticos, em geral, se identificam muito com a filosofia do Platão. Gente, vamos falar agora sobre as viagens que ele fez. Mas antes, olha, deixa o seu comentário aí nesse vídeo e se inscreve também no canal para você ser informado sobre os novos vídeos. Toda semana nós temos vídeos novos. Mas vamos lá, as viagens do Platão. Logo após a morte do Sócrates, ele foi condenado a beber cicuta pelo Estado, e o Platão, logo na sequência, ele viaja para Mégara. Alguns dizem até que com receio de, como ele era discípulo de Sócrates, de sofrer alguma penalidade. Então foi aquele momento de, não, vamos me afastar aqui da cidade, senão vai sobrar para mim também, não? Então ele vai para a cidade de Mégara, depois para a cidade de Cirene, ele passa pela Itália, pelo Egito, daí estuda, conhece pessoas famosas, os pitagóricos, da filosofia. Alguns dizem que ele teve contato com versões de pensamento do Oriente, lá no Egito. E ele faz também 3 viagens à Sicília, mais exatamente a cidade de Siracusa, visando introduzir o seu governo ideal. Lembra que eu falei do governo ideal, governo justo? Que, aliás, ele trata disso em alguns livros, eu vou dizer até 2. Um que ele escreve antes da primeira viagem a Siracusa, que é o Gorgias.
E o outro que ele escreve depois dessa viagem, A República. Tanto no Gorgias, tanto na República, é tratada essa temática do governo ideal. E no qual, depois a gente poderia resumir, que o filósofo é o rei, ou o rei é o filósofo. No fundo, a gente vai chegar a essa conclusão, mas a gente vai ter de analisar isso em mais detalhes, inclusive em outros vídeos sobre Platão. Olha, vamos à primeira viagem. A primeira viagem que ele faz a Siracusa, na Sicília, ocorre no ano de 388 a.C. Lá, na época, governava o Dionísio I, era um tirano, ele governava sozinho, tá acima de qualquer lei. Quem mandava realmente era o Dionísio, o tirano de Siracusa. Ele fica algum tempo lá, tenta introduzir o seu governo ideal, mas isso acaba gerando animosidade entre ambos. No final, Platão resolve sair de Siracusa porque não havia mais condições de ele continuar convivendo com o rei. E há dúvidas em relação a como isso ocorreu, mas os comentadores, boa parte deles entendem que o Dionísio I é responsável pela situação, mas de qualquer forma, o Platão ele é capturado e ele é vendido como escravo. Naquela época, ser escravo não era pela cor da pele, não, era por causa das guerras. Você estava em guerra com uma cidade, então se eu prendesse você é cidadão daquela cidade pela qual eu estou fazendo guerra, então eu tenho direito de te vender como escravo. E ele é comprado por um amigo, o Anicérides de Cirene, né, que o resgata e ele pode retornar para a sua cidade, Atenas. E lá, quando chegando em Atenas, é quando ele vai fundar a academia. No retorno da primeira viagem a Siracusa. Há uma segunda viagem, que ocorre entre 366 e 367 a.C. Após a morte de Dionísio I, o sucessor é o filho do Dionísio, que leva o mesmo nome do pai, Dionísio II. O Platão é convencido a realizar esta segunda viagem a Siracusa pelo conselheiro do rei, Dion, um grande amigo do Platão. E também durante essa segunda viagem, ele acaba desenvolvendo uma relação de animosidade com este outro Dionísio, o Dionísio II, o que o leva a, mais uma vez, desistir da sua proposta inicial e retornar para Atenas. Mas ainda uma terceira viagem a Siracusa. E esta ocorre no ano de 361 a.C., durando cerca de um ano. Por volta de 360 a.C. já estava retornando para Atenas. Esta última viagem, terceira e última, ocorre a pedido do rei, Dionísio II. E ele vai a Siracusa acompanhado por dois dos seus discípulos da academia. Após algum tempo, ele decide retornar para a cidade de Atenas, porque a cidade de Siracusa estava correndo um risco de invasão. E não só isso, a situação política da cidade era muito instável. Gente, quando eu falo em cidade, é cidade-estado, com total independência, como se fosse um país, tá bom? E o próprio Platão estava correndo risco de vida. Então ele retorna a Atenas. Gente, também está em aberto a discussão sobre a autenticidade e a cronologia de toda a obra de Platão. Há muita discussão, livro a livro, obra a obra, qual foi escrita primeiro, qual foi escrita depois, qual que realmente é ou não é autêntica. Então é uma discussão ainda em aberto. Claro que há uma tradição, uma linha mais aceita hoje, né, em relação a essa ordem cronológica e em relação também à autenticidade. Mas é uma coisa ainda aberta. Os diálogos, porque cada livro de Platão é um diálogo. Os diálogos têm a Sócrates como personagem principal. Mas aqui eu tenho de falar em duas exceções. Uma que é a apologia. A apologia é em defesa de Sócrates. Na verdade, mais parece um discurso
Não há um diálogo ali. Há o Sócrates se defendendo. Então, em Apologia nós temos o personagem Sócrates, mas não é bem um diálogo. E no livro, o último livro que Platão escreveu em vida, Leis. Em Leis, o Sócrates não aparece como personagem. No seu lugar aparece um ateniense. Este ateniense, provavelmente, é o próprio Platão. Então, o ateniense que aparece em As Leis deve representar ao próprio autor, Platão. É o último livro que ele vem a escrever ainda em vida. E veja bem, os seus familiares são personagens de alguns de seus livros. E isso vem a demonstrar o quê? Que ele nutria um respeito e uma admiração profunda pela sua família. Uma família nobre, uma família aristocrática. Então, a nobreza da sua família está ali muito forte nos sentimentos do Platão. Veja, quando eu falei ainda há pouco, que a mãe dele seria irmã de Cármenes é um personagem de livros de Platão. E eu falei também que a mãe é prima de Crítias. Crítias é outro personagem da obra de Platão. E assim vai. Gente, ainda há pouco eu falei na maiêutica do Sócrates, falei na dialética, no diálogo, na conversa. Então, o Platão, ele há de entender, seguindo os passos do Sócrates, que a dialética é a ciência suprema. Que ela há de nos permitir a revelação do mundo das ideias, do ser, da verdade, da virtude, do bem, da justiça. Veja, no mundo das ideias, se nós faremos um vídeo específico para falar sobre ele, há uma ideia perfeita de cada coisa. E como é que eu chego lá nesse mundo das ideias? Por meio da dialética, por meio do discurso, da oralidade, por meio da fala, por meio da conversa entre duas pessoas. Eu posso, por meio de uma conversa racional, por meio do uso da dialética, desta ciência, eu posso me aproximar da verdade, da justiça, do que seja realmente o bem. O Platão, claro está, da mesma forma que seu mestre, Sócrates, ele há de entender que a filosofia é uma atividade eminentemente oral, é falando que se filosofa, e não escrita. Na cabeça deles não dá para você fazer uma filosofia meramente escrita, porque o texto é morto. Qualquer pergunta que você fizer a um texto escrito, ele não te responde. Ali está escrito sempre a mesma coisa. Agora, uma pessoa viva, se você pergunta a alguém, ela te responde. Se você não entende, você refaz a pergunta, a pessoa te responde de uma forma um pouco diferente. Mas o texto não, vai te responder sempre exatamente da mesma forma. Ele não tem vida. Segundo o Aristóteles e alguns outros comentadores, poderia haver um conhecimento não escrito, tá, em relação à obra do Platão. Justamente por ele valorizar a oralidade não escrita, ele não teria escrito suas principais ideias, as mais importantes. Essas ficariam restritas aos seus discípulos mais graduados, mais avançados, e por meio de quê? Da oralidade. Então, será que haveria realmente um conhecimento não escrito? É uma polêmica, uma questão que está presente até os dias atuais. A possibilidade de um conhecimento não escrito por Platão, somente para os iniciados. Como também uma outra polêmica é se seria ou não possível para nós, estudiosos de filosofia, falar em um sistema filosófico no tocante à obra de Platão. Porque é uma coisa muito pulverizada. Ele fala de uma coisa aqui, ele fala de uma outra coisa ali, de uma terceira coisa aqui. Então, será que haveria realmente um sistema filosófico? São questões que se levantam até hoje. Gente, o Platão é realmente fascinante. Nós iremos aqui fazer uma sequência de vídeos sobre Platão, aonde cada um desses pontos que eu falei aqui agora neste vídeo, eu vou desenvolver em maior profundidade, tentando aclarar, tentando exemplificar. Mas independente disso, como eu falei lá no início desse vídeo, já deixei nos nossos blogs, Ser Escritor e Comportamento Crítico, cujo link está na aba sobre, e também
no nosso site, o doutorsilvério.com, eu deixei um artigo até bem grande, explicando boa parte da obra de Platão para servir como material de apoio. Se eu vou fazendo vídeo, você vai vendo partes do artigo, para facilitar os estudos. E deixa o teu comentário aí e vamos conversando. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado pela presença mesmo e até mais.